Eu queria aproveitar esse início de semana, a gente tem uma data muito importante também, que é a seguinte, é o dia 29 de outubro, que foi ontem, não é verdade? Hoje, dia 30, a gente já está aí caminhando para o fim do mês, mas foi uma data importante, por isso que a gente está falando sobre ela agora. Ontem foi o Dia Mundial do AVC, a gente popularmente fala assim, né, é AVC, mas é o acidente vascular cerebral. Essa data, ela é um alerta para a população, para todos nós, sobre os riscos desta emergência médica. Segundo dados, para você entender, da Organização Mundial de Saúde, o AVC é a segunda causa de morte no mundo e a principal causa de incapacidade, principalmente nos adultos. Veja a reportagem até para você entender os sintomas que são muito clássicos. Veja só. O ano de 2017 marcou a vida do Marival. Depois de mais um dia de trabalho, o jornalista foi para casa e lá sofreu um AVC. Aí só em casa à noite, quando eu cheguei do trabalho, é que os primeiros sintomas começaram a aparecer. Ainda não assim dando um indicativo que fosse algo tão grave, né? Aí só depois, quando a minha esposa me trouxe para o HB, acho que primeiro foi essa percepção dela de que era algo muito grave, fez uma primeira diferença, né? Porque o fator tempo aí no AVC a gente sabe que é muito importante, né? De início, a doença não havia manifestado sintomas, mas foi durante a crise que Marival teve que encarar as tonturas, perda de equilíbrio, entre outras alterações na saúde. Chegando à porta do HB, que aí eu já não consegui mais andar, precisei inclusive de amparo, né? De ser carregado, trazido para dentro, né, já levado para a emergência, porque eu tive todos esses sintomas que são já os sintomas clássicos mesmo de quem está tendo um AVC, né, que foram tontura violenta, né, desequilíbrio, né, perda total de locomoção, né, estava vomitando muito também, fala pastosa, não tinha coordenação nenhuma nos braços, né, quando eles me deitaram, que a doutora fez pediu que eu fizesse alguns movimentos básicos de orientação, né, de mão, de braço, não conseguia. Normalmente o paciente pode apresentar a boca torta, a fala enrolada, o braço fraco ou um pouco bobo também. Tomar cuidado com aqueles pacientes que acordam confusos, que evoluem com confusão, não fala nada com nada, é um déficit neurológico grave que se chama afasia e mostra pra gente que o paciente realmente pode estar tendo um AVC. No ano passado, segundo dados da Arpen Brasil, mais de 87 mil brasileiros morreram em decorrência do AVC. Só para se ter uma ideia, esse número equivale a uma média de 12 óbitos por hora, o que levou a doença a se tornar novamente uma das maiores causas de mortes no país. Alguns fatores de risco podem facilitar o desenvolvimento da doença. Entre eles estão a hipertensão, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo, além de outras doenças cardiovasculares ou no sangue. Se socorrido a tempo, como Marival, as sequelas deixadas pela doença podem ser tratadas com a reabilitação. Fiquei, por um período, sim, comprometido com os movimentos do lado direito do corpo e esse trabalho de reabilitação que foi feito, né, depois, claro, que eu tive a alta, esse acompanhamento e esse tratamento fisioterápico fez toda a diferença na minha recuperação. No hospital de base, a gente tem uma equipe realmente multiprofissional capacitada para tratar o paciente com AVC, não é qualquer paciente. Essa é uma sala que nós estamos de reabilitação, que nas primeiras 24 horas, se o paciente tiver condições, ele já vem para cá para iniciar a reabilitação. O quanto antes de iniciar essa reabilitação, com fono, fisioterapia ocupacional, a gente tem equipe de fisiatria, maiores são as chances do paciente reverter as sequelas do AVC e aí voltar para a família e para a sociedade bem. Uma revista científica revelou que o acidente vascular cerebral é a segunda principal causa de morte no mundo. A pesquisa também alerta que os casos da doença devem aumentar 47% nos próximos anos, passando de mais de 6 milhões em 2020 para 9,7 milhões em 2050. Por esse motivo, o Hospital de Base em Rio Preto tem desenvolvido vários métodos para tratar os pacientes e assim reduzir as marcas deixadas pela doença. Não basta eu ter uma tomografia se eu não tenho médicos especializados, uma equipe especializada para fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Hoje, no hospital de base, a gente consegue fazer a tomografia, uma ressonância de urgência, nós temos 24 horas, nós temos a terapia trombolítica e nós temos um tratamento inovador, mas que ainda não é empregado pelo SUS, que é a trombectomia. A terapia trombolítica, a gente injeta um medicamento na veia que tenta dissolver o coágulo que está entupindo essa artéria. Já a trombectomia nada mais é que o cateterismo do cérebro, então a gente vai com um catéter até essa artéria que está entupida e tenta tirar com um stent e um aspirador esse coágulo que está obstruindo a artéria, fazendo com que o sangue volte a circular.
Tem que tomar muito cuidado e prestar bastante atenção aos sintomas. Geralmente a pessoa fica confusa, a pressão fica bastante elevada, tem dificuldade de locomover os membros superiores, muitas vezes inferiores, geralmente de um único lado, né? Então você presta atenção a isso, falta equilíbrio. Se você tiver com esses sintomas, você tem que procurar imediatamente um especialista, uma unidade de pronto atendimento, uma unidade de emergência e ser claro, olha, está acontecendo isso. Não deixar, tá bom, qualquer atendimento ali ser feito de forma superficial. Ah, toma isso aqui, vai melhorar, volta para casa, se não melhorar daqui 2, 3 dias você retorna. Não, porque o que eu conheço de pessoas que foram buscar atendimento e ficaram com a primeira versão, não é nada, é só uma dor de cabeça, é uma enxaqueca. Não, você está exagerando, tomaram ali um comprimidinho, um negocinho na veia e voltaram para casa. Não tiveram nem a possibilidade de retornar, porque o quadro ficou mais grave, eles não tiveram retorno dos movimentos, ou quando tiveram, isso demorou muito e foi necessário esse trabalho intenso que você está vendo aí, de fisioterapia, acompanhamento multidisciplinar. Então peça sempre uma segunda opinião, é importante demais. E quanto mais rápido você faz a busca pelo atendimento, as chances de serem sequelas mínimas ou até nenhuma é muito grande. Então, muita atenção.